Olá, sejam todos bem-vindos à 40ª edição do Prêmio Administrador Emérito do Conselho Regional de Administração de São Paulo, que esse ano será entregue a Roberto Marques, CEO do Grupo Natura. Essa laurea é uma homenagem que o CRA São Paulo oferece a um profissional que tenha contribuído para o aprimoramento da administração no Brasil e se destaca desenvolvendo suas atividades. Parabéns, Roberto Marques, que já participará aqui da nossa cerimônia de entrega desta homenagem. Todos os anos, uma comissão formada por representantes de diversas entidades da sociedade sugere 3 nomes, os quais são avaliados pela plenária do CRA São Paulo, que escolhe o homenageado daquele ano. Esse ano, essa comissão foi formada por Fernando Meirelles, FGV, Fernando Alves, administrador emérito de 2013, Felipe Samboia, Instituto Etos, Marcel Solimeio, Associação Comercial de São Paulo, Mônica Orcioli, Grupo Ânima, Ari Kuflik Benklovitz, Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo, além dos conselheiros do CRA São Paulo, administradores, Idalberto Chiavenato e Silvio Minciotti e Terezinha Covas. Deixamos no descritivo desse vídeo o link onde você poderá conferir quem são os administradores eméritos das outras edições, desde o primeiro ano, 1982. Agora vamos assistir às mensagens que alguns administradores eméritos de anos anteriores e o governador de São Paulo, João Dória, prepararam para a gente e para Roberto Marques, homenageado de 2021. É um enorme prazer para mim participar hoje da premiação ao Roberto Marques, um profissional e uma pessoa cuja trajetória eu admiro muito. Parabéns, Roberto, pela homenagem muito justa. Parabéns ao CRA, ao Whittaker e a todos os integrantes pela escolha desse homenageado de hoje. Eu sou um grande admirador da Natura e é uma empresa brasileira e também global. E é uma empresa que conseguiu conquistar um lugar muito importante no mundo e um lugar muito importante com a sustentabilidade, porque tanto a Natura quanto a Suzano também já praticavam, desde a sua origem, ESG, já praticavam essas práticas socioambientais muito antes disso ser moda, até antes de ser cunhado o termo ESG. Está arraigada no modelo de negócio das duas empresas. E isso faz perceber com que ambas trabalham olhando muito no longo prazo e também no curto prazo. A ambidestria, como a gente diz na Suzano, é entregar resultados excelentes hoje e, ao mesmo tempo, fazer as melhores iniciativas para garantir a perenidade dos negócios. E a melhor maneira de fazer isso é sendo sustentável. Nós acreditamos demais na sustentabilidade, na parte social, na parte ambiental, na parte de governança, enfim, é essencial. Por isso, a gente admira a Natura. A Natura é uma empresa que se desenvolveu e nos últimos anos, sob a batuta do Roberto, cresceu ainda mais. Portanto, novamente, Roberto e CRA e todos os seus membros e colegas, parabéns por esse reconhecimento de hoje. Eu espero que a sua jornada continue inspirando pessoas, liderando as transformações para a construção de um mundo melhor. Um grande abraço. Olá, eu sou Cláudia Costin, sou administradora emérita, com muita honra, de 2017. Queria dar os parabéns ao Roberto Marques,
CEO do Grupo Natura, esse grupo multimarcas, que eu conheci, sobretudo, por meio do Instituto Natura. Eu trabalho, como vocês já sabem, em educação, em política educacional, e sou ciente do trabalho incrível que a Natura, empresa, faz em ESG, em responsabilidade social corporativa. É impressionante o trabalho que a Natura faz, não só no Brasil. Eu também atuo com educação na Argentina e vejo que o Grupo Natura vem fazendo, né, por meio da liderança do Roberto Marques, para promover educação de qualidade, para garantir que a educação seja, de fato, uma alavanca para a mobilidade social. E nas outras marcas também. Então, garantir um ESG que olhe tanto para a sustentabilidade quanto para a educação, para a importante questão da diversidade, que tem sido uma das agendas que integram esse foco em propósito da empresa Natura e também do Instituto Natura. É uma grande alegria ver, é um prazer ser parceira do Instituto Natura. Parabéns, reconhecimento muito merecido, administrador emérito de 2021. Cumprimento a todos e agradeço o gentil convite do CRA São Paulo e do amigo Whittaker para participar dessa cerimônia virtual. Parabenizo o Roberto Marques pela distinção de receber a Laurea de administrador emérito, ora sendo concedida pelo CRA São Paulo. Pessoalmente, eu me sinto muito gratificado e muito honrado por ter tido o privilégio de também ter recebido no passado essa distinção do CRA, e principalmente por fazer parte de uma galeria de nomes tão expressivos quanto o da Cláudia, do Davi e agora, especialmente, a do Roberto. Eu acho que é interessante nós notarmos que a circunstância desta premiação ela é realmente oportuna no contexto da crise social e econômica que vivemos nesse mundo pós-pandêmico, ainda pandêmico, da próxima conferência do clima e mesmo dos nossos desafios e oportunidades como país e sociedade. Eu entendo que a Natura, sob a liderança do Roberto, é um belíssimo exemplo das possibilidades do nosso Brasil e, como tal, deve servir a todos nós, administradores, empresários, como fonte de aprendizado e inspiração. Já desde algum tempo, a empresa atua com um propósito claramente articulado e com práticas e ações bastante inovadoras na área social, principalmente na área ambiental, e com uma sólida estrutura de governança e com bastante qualidade de gestão. Acho que a escolha foi absolutamente feliz por parte do CRA. Porque premiar Roberto é premiar a trajetória de um executivo e administrador brasileiro com uma atuação global na condução de uma organização que é, sem dúvida, um caso de grande sucesso enquanto expressão de ação multinacional a partir do Brasil. Então, nesse contexto, eu acho que talvez o oportuno nessa cerimônia virtual fosse ouvir um pouco do Roberto, as suas reflexões sobre alguns momentos marcantes dessa trajetória e jornada, e também ouvir um pouco dele qual é a sua visão de futuro enquanto administrador, principalmente em aspectos ligados àquilo que hoje se denomina de dimensão ASG ou dimensão ESG, ou seja, dimensões ambientais, sociais e de governança. Como é que ele vê o futuro nesse quadrante? Mais uma vez, parabéns ao Roberto, mais uma vez
Parabéns ao CRA pela feliz escolha e muito obrigado a todos. Olá, quero deixar o meu abraço e a minha mensagem a você Roberto Marques, pelo excelente trabalho que você está fazendo no comando da Natura. Trabalho competente, sério e inovador. Seu brilhantismo e a sua liderança estão sendo reconhecidos hoje com a Laurea de Administrador Emérito concedido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Cumprimento também a todos os demais que estão aí participando deste evento, aliás, a 40ª edição do evento. Este ano virtual, mas no próximo, certamente, numa edição especial, todos estaremos presencialmente. Por isso, um grande abraço a todos, e em especial a você, Roberto. Obrigada, governador João Dória, e aos demais profissionais já agraciados com o prêmio Administrador Emérito. E agora eu tenho o prazer de chamar o presidente do Conselho Regional de Administração de São Paulo, o administrador Alberto Whittaker, para iniciar a cerimônia de entrega da Laurea Administrador Emérito 2021 ao senhor Roberto Marques. Seja muito bem-vindo, presidente. Olá a todos. Antes de mais nada, gostaria de iniciar a minha fala agradecendo à Comissão Administrador Emérito 2021, que esteve conosco na definição do nome a ser homenageado hoje. Quero dizer que é um prazer para nós do CRA de São Paulo realizar a 40ª edição do Prêmio Administrador Emérito, que já foi entregue para tantos profissionais de destaque. Neste ano de 2021, em que tanto se fala sobre a importância de uma economia sustentável, baseada no conceito ESG, que contempla ações de preservação na área ambiental, social e de governança, dentro das organizações, a entrega da Laurea ao Roberto Marques é muito mais do que justificada. Roberto é CEO do Grupo Natura, formado por 4 grandes empresas: Natura, Avon, The Body Shop e Aesop. O grupo, reconhecido por seu propósito sustentável dentro da sociedade, atua no setor de beleza de forma responsável e consciente, mostrando ao mundo que é possível comandar negócios lucrativos ao mesmo tempo em que se cuida do planeta e das pessoas. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Roberto também participou do programa executivo na Kellogg School of Management, na Universidade Northwestern, e na Wharton School, na Universidade de Pensilvânia. Está na Natura desde 2016, liderando a transformação da companhia em um negócio global e multimarcas, o que aconteceu com a aquisição da The Body Shop em 2017 e que deu origem ao Grupo Natura em 2018. Com o grupo já formado em 2020, Roberto também liderou a aquisição da Avon, outra grande marca do setor de beleza. Antes de iniciar sua trajetória na Natura, Roberto atuou como presidente para a América do Norte da Mondelez Internacional. Por mais de 25 anos, ocupou posições executivas na Johnson & Johnson, desempenhando diversos papéis com ampla experiência internacional e passagem pelo Brasil, Colômbia, Reino Unido e Estados Unidos. Na sua mini-biografia, Roberto revela ser um apaixonado por música e esportes, e também de ser movido por realizações e pela possibilidade de fazer conexões. Esperamos que este prêmio, que nós temos a satisfação de lhe entregar, seja mais uma das conexões que ele levará na memória. Obrigado pela sua presença e por ter aceito ser o Administrador Emérito 2021. Nossa, que honra! Super obrigado a você primeiro, Alberto, e ao Conselho Regional de Administração de São Paulo, por esse reconhecimento, que eu me sinto muito, até um pouco sem jeito, especialmente escutando pessoas como o Davi, a Cláudia, o Fernando, o governador João Dória, muito obrigado pela mensagem, líderes empresariais com uma história linda de sucesso, de comprometimento. Então, eu me sinto muito honrado, recebo esse reconhecimento não somente em meu nome, mas em nome de todo o grupo Natura & Co. Um grupo hoje formado, como você mesmo colocou, Alberto, muito bem, 4 negócios espalhados pelo mundo todo. Hoje estamos em 100 países, temos aí mais de 35 mil colaboradores, e esse reconhecimento acho que vão a todos eles.
8 milhões de consultoras, revendedoras pelo mundo todo, quase 4 mil lojas, e realmente uma responsabilidade muito grande de poder atravessar principalmente esse momento que o mundo vem passando, né? Então, é realmente um reconhecimento muito significativo, muito especial. Sobretudo, de novo, já estamos aí vivendo essa pandemia que ainda não acabou, há quase 2 anos, né? E nesse período muito desafiador para todos que estão à frente de diversos negócios, setores, tanto no setor público, setor privado, atuando dia a dia para cuidar primeiro das pessoas e manter, ao mesmo tempo, o funcionamento da economia, né? Em cenários que a gente vem de muitos desafios e necessidades. Nesse sentido, o CRA de São Paulo, acho que é um ator fundamental nessa valorização das boas práticas no mundo corporativo, na promoção de um ambiente de reflexão e de debate dos temas mais importantes da área de administração. Não apenas só no dia a dia das empresas, mas também pensando nas lideranças do futuro, que ainda estão nas universidades, nas escolas. E eu me sinto muito lisonjeado, porque eu sou de São Paulo, me formei em São Paulo, na Faculdade Getúlio Vargas, estudei no Colégio Santa Cruz, com muita honra. Comecei a minha carreira profissional em São Paulo, e, obviamente, minha família toda também vinda de São Paulo. Então, esse reconhecimento também é muito especial, nesse sentido de uma conexão com a minha história de estudante, onde eu também comecei a minha carreira. O Conselho é realmente uma referência nessa difusão de conhecimento, né, da vida prática, as pesquisas acadêmicas, contribuindo para a administração de excelência, tanto no ponto de vista de liderança, gestão de pessoas. Vamos falar bastante sobre ESG, tecnologia e tantos outros importantes assuntos que são tão relevantes hoje, mais do que talvez em qualquer momento da história, pelo menos da nossa geração, enfrentando essa crise mundial, essa crise de saúde, mas que também vai muito além de uma crise de saúde, uma crise do meio ambiente, uma crise de aumento de disparidades econômicas no mundo, de extremismos. Então, realmente um momento muito importante para que fóruns como o CRA possam trazer as melhores práticas, essas reflexões e conversas muito importantes para as lideranças atuais e futuras que temos no Brasil e no mundo também. Então, em função disso, eu desejo, Alberto, e a toda o CRA e a todos os reconhecidos no passado e que serão reconhecidos também no futuro, outros líderes, com certeza, vida longa, tanto ao prêmio quanto ao conselho. Que a entidade siga se fortalecendo, mobilizando a comunidade empresarial em prol das melhores práticas de administração e continue a antecipar essas tendências tão importantes, algumas delas que vamos conversar hoje, para que a gente possa realmente criar um impacto positivo, né? Acho que as empresas têm, na verdade, uma licença. As empresas têm uma licença de operar nas sociedades e nos países em que elas atuam. Mas essa licença tem uma carga de responsabilidade muito importante, que é pensar de uma maneira mais holística, não somente com relação aos seus acionistas ou controladores, mas pensando de uma maneira inclusiva em todos os atores que se relacionam com essa empresa, seus cidadãos, sociedade, toda a sua rede de abastecimento, seus clientes. Então, a gente fala de uma economia que não pensa somente nos acionistas e controladores, mas que pensa em toda a sua cadeia, que a gente chama de ecossistema, que fazem parte em torno das empresas e aonde elas atuam. Então, é dentro desse espírito que eu recebo esse prêmio com muita humildade, mas realmente pensando muito e representando aqui todos os nossos colaboradores, líderes e nossa gestão, nosso conselho de administração, nosso time executivo, que realmente eu tenho muito orgulho de poder fazer parte, de poder contribuir para que a gente continue construindo uma Natura & Co que realmente tem esse impacto positivo
de viver e fazer negócios num mundo que esperamos que seja melhor para as próximas gerações. Muito obrigado de novo por esse reconhecimento tão importante e eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje conversando com todos vocês. Roberto, em nome do CRA São Paulo e de toda a comunidade de administração, eu novamente agradeço o seu aceite em estar conosco hoje, recebendo o prêmio Administrador Emérito. E agora vou deixar você com Maria Rita. Dando continuidade à nossa cerimônia, eu gostaria de convidar a jornalista e pesquisadora ambiental Vanessa Barbosa para uma conversa com o nosso administrador emérito de 2021, Roberto Marques. Roberto Marques, presidente do Conselho e CEO do Grupo Natura & Co., parabéns por essa premiação. Nada mais oportuno do que a gente aproveitar esse momento para falar um pouco sobre como as empresas podem e devem tomar decisões que impactem positivamente a vida das pessoas e do planeta. A gente sabe que isso vem se tornando um critério muito importante para os investimentos e para a avaliação dos negócios, e agora sob a cada vez mais usada sigla ESG. Como é que o Grupo Natura & Co. vem endereçando este tema? E, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, um prazer falar com você. Olha, eu acho que é um assunto absolutamente fundamental, né? Onde, de novo, o mundo passa por um momento muito complicado, um momento onde não somente essa pandemia, essa crise de saúde do mundo todo, acho que é um chamamento da importância de mais colaboração, do entendimento da interdependência que as coisas, na verdade, acontecem, né? Ou seja, que o mundo tem essa interdependência. Mas não é a única crise que estamos vivendo. Estamos vivendo uma crise também ambiental, com consequências dramáticas, se não houver uma reversão das tendências atuais de aquecimento, mas não só disso, mas de devastação da natureza. Então, há um chamamento muito importante para o setor privado, para as empresas, e também para o setor público, de realmente trabalharem de uma maneira mais colaborativa e entendendo o papel que elas desempenham na sociedade e nos países onde elas têm a licença de atuar. Falando também do lado social, desigualdade aumentando no mundo todo, de uma maneira muito desafiadora, de como a gente trabalha um mundo mais inclusivo, um mundo um pouco mais justo. E eu acho que isso faz e tem que fazer com que as empresas entendam isso como uma responsabilidade fundamental. Todas as empresas e todas as lideranças têm que entender que tem um papel, sim, importante de poder atuar com relação a esses desafios que o mundo apresenta, para que a gente possa continuar tendo a licença de atuar no mundo, né? Eu gosto de dizer que, por que isso é importante? Porque a gente não vai conseguir tocar negócio num planeta destruído. É tão simples ou tão complexo quanto isso, né? Nós não vamos poder continuar desenvolvendo negócios e trabalhando por um futuro numa situação em que a desigualdade do mundo continue sendo exacerbada. Não é realista que isso possa continuar existindo para as próximas gerações. Então, cabe sim às empresas entenderem que tem uma responsabilidade com todos os atores que, na verdade, fazem parte desse contexto. E é nesse contexto de mais inclusão, de uma economia um pouco mais voltada a gerar impacto positivo, de uma maneira mais holística, e não somente pensando nos seus acionistas e nos seus controladores, mas pensando de uma maneira mais global, é que a gente vai poder construir um resultado que possa gerar aí para as próximas gerações um futuro para essas lideranças continuarem desenvolvendo negócios e crescendo as empresas como elas são hoje. Então, eu acho que é um chamamento de urgência, e um chamamento que todos têm que atuar de uma maneira mais colaborativa e pensando em como resolver esses desafios que se apresentam para todos nós. E não é só no Brasil, é em todos os países, em todas as geografias, e eu acho que esse aprendizado e essa conscientização
é super importante. Perfeito, Roberto. E como você muito bem colocou, né, a pandemia de Covid-19, ela tornou ainda mais aguda toda essa noção da crise sistêmica, né, que está todo mundo submetido a ela globalmente. E a gente vê como é importante a cooperação de todos os atores para a gente conseguir enfrentar essa crise. E quando a gente fala de todos os atores, a gente está falando dos governos, das empresas, sociedade civil e CIA, né? Assim como a crise climática. Então, são muitos desafios colocados à mesa. E agora a gente está aí no calor da Conferência do Clima de Glasgow, a COP26, que reforça todo esse imperativo do fazer junto. Como você, que integra o Conselho do Pacto Global da ONU, vê todo esse contexto? Olha, eu, apesar de, na verdade, serem desafios, né, ser muito complexo, eu vejo de uma maneira positiva. Eu sou, de alguma maneira, otimista com relação a como, na verdade, o mundo está se realmente voltando, entendendo a importância dessa atuação, como você bem colocou, entre todos os atores, de uma maneira mais colaborativa e com na verdade, ações, né? Porque durante muito tempo também tem se falado muito sobre esses temas e poucas ações têm sido tomadas, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade, e eu vou estar presente na COP26 em Glasgow, para poder, na verdade, a gente avançar uma agenda de um pouco mais de definição, por exemplo, do ponto de vista de regulamentação sobre carbono, a regulamentação de como trabalhar e parar a devastação de florestas e da natureza como um todo. Como a gente, na verdade, tem que trabalhar com o setor público, junto ao setor privado, de aonde os investimentos têm que ser feitos, de que maneira eles precisam ser feitos, né? A gente ainda vê subsídios muito grandes a ações de devastação de florestas, da natureza como um todo. Isso tem que acabar, né? Em contrapartida, tem que haver mais investimentos em setores, em atividades que gerem, na verdade, o desenvolvimento sustentável, por exemplo, de áreas como a Amazônia, né? Como a gente tem que pensar, do ponto de vista regulatório, a precificação de carbono, né? E o Brasil pode se tornar uma potência dentro disso, né? É uma oportunidade imensa que nós temos no Brasil especificamente. Então, essa conjunção de atores voltados às ações bastante pragmáticas, com clareza de objetivos, né? Como a gente trabalha em empresas. As empresas trabalham com objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Nós temos que ter essa mesma disciplina quando a gente está falando da crise climática, quando a gente está falando da preservação de natureza no mundo. Esses são fatores importantes. Como a gente pensa numa sociedade mais inclusiva e diminuição de desigualdade no mundo. Se a gente aplicar a mesma disciplina que a gente tem no gerenciamento do nosso lucros e perdas, de como a gente trabalha junto aos reportes ao mercado financeiro, que fazemos a cada 3 meses para as empresas que têm capital aberto, se essa mesma disciplina, esse mesmo rigor de gestão for trazido para esses problemas macro que estamos falando, de desigualdade, de crise climática, eu tenho convicção que a gente vai encontrar as soluções. Mas isso precisa ser feito de maneira colaborativa, inclusive entre competidores. A Natura, recentemente, se juntou a um consórcio de empresas de beleza do mundo todo, concorrentes entre elas, L'Oréal, LVMH, para que a gente tenha claramente nas nossas embalagens uma explicação com relação ao impacto ambiental de cada um dos produtos que fazemos. Isso é muito importante, porque vai ajudar o consumidor na sua tomada de decisão e na sua escolha. E é uma maneira das empresas também criarem até mais consciência com relação aos produtos que elas estão colocando no mercado, qual é o impacto ambiental que esses produtos geram. Então, esse tipo de iniciativa, inclusive com a própria concorrência, é que eu acredito que vão trazer as soluções que o mundo precisa
nesse momento. Você que citou aí alguns desafios, né, da COP, então, regulamentação do carbono, combate ao desmatamento, ajuda financeira também aos países pobres para redução das desigualdades, transição para as fontes de energia mais limpas, justiça climática e acima disso tudo, né, Roberto, ação em rede, porque nós somos um só planeta, então a gente precisa desse trabalho conjunto, isso é muito importante mesmo. Agora, essa movimentação, particularmente aí do setor privado, em torno desses desafios socioambientais, ela ainda se restringe a um grupo seleto de empresas pioneiras, ou a gente tem, de fato, mudanças acontecendo num âmbito maior aí de percepção e de ação no setor empresarial? Ótima pergunta. De novo, aqui eu vejo com otimismo. Eu acho que essa mensagem tem entrado de uma maneira cada vez mais ampla. Eu tenho a honra também de participar, como vocês colocaram, do Conselho do Pacto Global da ONU, e dos grandes objetivos que temos é trazer mais empresas para essa agenda, entendimento, e como as empresas podem realmente se inserir nesse contexto de como trabalhar de maneira mais sustentável e quais são algumas ações que podem ter. E a gente tem visto um crescimento exponencial de mais empresas, mais setores, querendo realmente entender e querendo contribuir à criação de um impacto mais positivo. Então, eu acho que tem se tornado cada vez mais um tema importante. Eu sempre também falo que é muito importante que esse tema seja tratado no centro da empresa, e não como uma área adjunta. Essa parte ESG, essa parte de como trabalhar o mundo de maneira mais inclusiva, pensando sustentabilidade, ela tem que ser foco do planejamento estratégico da empresa. Tem que ser central. Isso tem que ser discutido na priorização de investimentos, de como pensar a estratégia da empresa no curto, médio e longo prazo. Isso tem que fazer parte da agenda. E eu vejo cada vez mais empresas realmente entendendo isso, buscando, inclusive, inspirando outras empresas, e a gente, como Natura & Co., a gente se inspira em muitas dessas empresas e aprende com outros atores, como você bem colocou. Então, eu vejo cada vez mais empresas realmente entendendo a importância e se inserindo nesse debate, se inserindo nesse diálogo e buscando contribuições e aprendizados, e eu acho que é muito importante que a gente continue com realmente com uma cabeça de inclusão, de cooperação, de trazer todos esses atores na mesa para buscar as soluções, porque apenas alguns atores, se isso ficasse somente em algumas empresas e alguns governos, com alguma ajuda só de algumas universidades, de alguns órgãos não governamentais, não vai ser suficiente para a gente alterar as tendências atuais que não são nada favoráveis. Então, há que haver um esforço de muito mais alianças que tenham que ser formadas para que a gente possa realmente, de maneira cooperativa e colaborativa, ter impactos mais importantes no espaço de tempo que temos. Perfeito, e de fato, né, Roberto, não dá para a gente imaginar nenhuma mudança de paradigma como essa que a gente precisa agora, que não envolva as empresas, né, e que bom saber que esse assunto está se tornando estratégico e também transversal a todas as áreas, né. Perfeito. Tem aquela máxima, né, de que para você gerir bem, você tem que conhecer, né, dados. Essa máxima, como é que ela se aplica aí à sustentabilidade e que métricas têm guiado as empresas do grupo Natura & Co., não só em termos de carbono, mas de ESG de maneira mais ampla, para garantir essa boa comunicação com os stakeholders, entre eles, investidores, sociedade em geral? Ótima pergunta. E aqui eu vou usar, se me permitem, o exemplo da Natura & Co. No ano de 2020, nós lançamos ao mercado uma agenda de sustentabilidade 2030, que a gente chama carinhosamente de compromisso com a vida, com metas muito claras que a gente precisa atingir até 2030. E é de uma maneira muito objetiva. São 3 pilares, cada pilar tem suas metas, e a gente vem monitorando
e comunicando de maneira transparente ao mercado. Fizemos isso esse ano e vamos fazer todo ano, de como estamos avançando nessas métricas. Os 3 pilares, o primeiro deles fala de enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia. Então, dentro deles, a gente tem alguns que a gente chama KPIs, né, metas muito claras. Uma delas é nos tornarmos net zero até 2030, tanto no escopo 1, 2 e 3, que é uma coisa extremamente complexa e difícil de atingir, mas colocamos essa meta para nós, um desafio altíssimo, que vamos precisar de vários atores na nossa cadeia produtiva, inclusive, para que a gente possa chegar a atingimento desses objetivos. O segundo pilar fala de inclusão, né? A gente fala de defender direitos humanos e sermos mais humanos, então metas muito específicas de inclusão, de diversidade, de como a gente trabalha o que a gente chama de living wage no mundo, que é acima do salário mínimo, mas é o que a gente e vários órgãos trabalham, um mínimo de renda para que os nossos colaboradores tenham uma vida digna, né? E o terceiro pilar fala de abraçar a circularidade e trabalhar regeneração, né? Tanto do ponto de vista das nossas embalagens, dos produtos, ingredientes. Então, cada um desses pilares, a gente tem metas muito claras, de curto, médio e longo prazo, para a gente atingir os objetivos que temos em 2030. O que isso ajuda? Ajuda do ponto de vista de gestão, ajuda do ponto de vista de transparência e ajuda do ponto de vista de sermos cobrados por isso. Inclusive, no caso da Natura &Co, parte da remuneração dos nossos executivos estão ligadas ao atingimento dessas metas. Então, não é só atingir as metas econômicas de crescimento de venda ou de lucro, mas também de atingimento dessas metas socioambientais, né? Então, de novo, por isso que eu volto a dizer, é muito importante que esse assunto ele seja central na discussão, tanto na reunião de conselho de administração, na reunião com o time executivo, e ter a mesma disciplina que a gente tem na gestão dos lucros e perdas, na gestão do negócio em si, mas que essa agenda socioambiental também faça parte da gestão do negócio como um todo. Interessante ouvir você falar que para cada pilar desses que você destacou, você tem as metas e você reforçou especialmente a importância de monitoramento, né? Acompanhar o passo a passo, adequar onde precisa para garantir transparência e garantir o atingimento das metas, né? Não são apenas promessas, isso é muito, muito importante mesmo. E quando a gente pensa em impacto ambiental, encontrar caminhos para a gente cortar as emissões de carbono, a gente já sabe que está no topo das empresas brasileiras, no topo da agenda. Mas a ciência hoje nos mostra, né, que barrar a perda da biodiversidade e regenerar ecossistemas também é um desafio tão urgente quanto. Qual é o papel dos negócios nesse sentido, Roberto? É um ponto super central, né? E é por isso que nós vamos trazer uma proposta de criação de um compromisso similar ao compromisso de Paris com relação ao clima, com relação à natureza e à preservação da natureza, porque as duas coisas estão muito ligadas, né? A gente sabe, por exemplo, que a preservação ou regeneração da Amazônia é uma condição fundamental para o atingimento dos objetivos climáticos do mundo. Então, como você mesmo colocou, existe sim um foco bastante grande e que o Acordo de Paris já define muito bem as ações com relação à emissão de gás no meio ambiente, como a gente pode reduzir essas emissões de CHG, que são muito importantes e relevantes, mas nós achamos que há uma necessidade de criar um acordo similar ao Acordo de Paris com relação à natureza, né, e à preservação da natureza. E vamos levar uma proposta claramente com alguns indicadores de como acho que devemos pensar isso, como a gente passa a trabalhar de uma maneira a investir mais em iniciativas que tragam essa regeneração e preservação da natureza, e como, de alguma maneira, isso se conecta com a parte climática
que já está muito bem contemplado através do Acordo de Paris, com metas muito claras. Nesse ponto do Acordo de Paris, o mais importante é a regulamentação do carbono, né? E acreditamos que nessa discussão da COP26, a gente espera que saia com um pouco mais de clareza com relação a como isso vai acontecer, essa regulamentação, que é tão importante, porque sem isso vai ser muito difícil, de novo, a gente ter clareza e poder cobrar, né, e ter essa transparência com relação ao que está acontecendo, tanto com as empresas, como também a nível de país, né, que tem um papel super importante também nesses compromissos, né. Então, eu acho que é isso, é um desafio grande, mas acho que está avançando. Eu sou otimista. E a gente precisa desse otimismo para mudar o mundo, né? Mais uma vez, nessa sua fala, destacando a importância do pensamento sistêmico, né? Quer dizer, a degradação dos ecossistemas e a perda de biodiversidade estão intimamente ligados às mudanças climáticas, e isso afeta todos nós. Muito bacana também saber dessa iniciativa que vocês têm, né? De criar um acordo global pensando em biodiversidade. Muito legal. Bom, Roberto Marques, presidente do Conselho e CEO do Grupo Natura & Co, mais uma vez, parabéns pelo Prêmio Administrador Emérito de 2021 do CRA São Paulo. Eu acho que essa conversa trouxe exemplos incríveis do papel central dos líderes empresariais na construção de um mundo mais sustentável, mais justo e mais ético. E reconhecimentos assim são muito importantes para a gente alavancar todo o debate e promover maiores mudanças. Que seu exemplo, Roberto, e o da Natura & Co continue aí inspirando e expandindo essa agenda global, mostrando que o Brasil tem de melhor. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, de novo, muito lisonjeado com esse reconhecimento que recebo em nome de todos os nossos colaboradores da Natura & Co. Muito obrigado. Muito obrigada por vocês trazerem para a gente esse bate-papo, né, que apresenta o papel dos negócios na preservação do meio ambiente. Eu quero agradecer aqui Vanessa Barbosa, quero agradecer novamente e dar os parabéns ao Roberto Marques. Bom, e obrigada a vocês que ficaram conosco até o final dessa cerimônia, a 40ª edição do Prêmio Administrador Emérito. Lembro que estará aqui embaixo no descritivo no vídeo um link onde você poderá conhecer todos os administradores eméritos desde o ano de 1982. Muito obrigada a todos e espero encontrá-los novamente aqui no canal a serviço da administração. Tchau, tchau.